Bom dia, gente. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação de forma geral sobre alguns aspectos do esquema paradigmático. Então, eu separei aqui o arquivo, vou mostrar para vocês o arquivo que vocês têm disponível na plataforma e que contém uma série de perguntas e uma estrutura. Esse texto, ele está acompanhado desse texto aqui que está disponível na plataforma, que se chama O Esquema Paradigmático, um instrumento para a análise da produção científica. E como eu falei para vocês, esse capítulo especificamente me parece um capítulo bastante interessante para o trabalho. Não assim o restante do livro. E como eu acho que o livro tem alguns problemas que vão gerar uma contradição enorme com o que a gente está discutindo em sala de aula e com os outros textos, eu preferi manter apenas o capítulo e não o livro completo. Contudo, se vocês desejarem, eu posso ver a possibilidade, eu não sei, vou tentar ver onde que o livro está completo, me parece que tem uma versão completa dele. E se eu tenho e vocês desejam, eu disponibilizo na plataforma, tá bom? Então, o que é um mapa, o que esse modelo do mapa conceitual pretende? Quando a gente faz um trabalho de pesquisa, os mapas conceituais o conceito de mapa nesse sentido se torna um lugar de identificação e de referência, né? Então, quando a gente usa a palavra mapa ou esquema paradigmático, o que está o mapa ou o esquema? O que a gente está querendo é propor uma estrutura que permita para o leitor e nesse caso para o aluno, que ele tenha a possibilidade de criar um imaginário sobre um território, que ele consiga de alguma forma identificar os elementos gerais de uma cartografia ou de uma geografia do fenômeno que está sendo investigado. Como vocês veem, o esquema paradigmático, ele tem uns elementos importantes aqui a ser discutidos. Um deles começando pela pergunta, né? Qual é a sua pergunta de pesquisa? Por que a gente começa trabalhando o tema da pergunta? Porque a pergunta, ela tem uma característica. A pergunta, ela, como dúvida sobre o mundo, ela pretende ser resolvida. Então, a pergunta deve, no caso da pesquisa, a pergunta deve gerar possíveis respostas. E se vocês veem, a gente começa falando qual é a sua pergunta de pesquisa e qual é a resposta que você daria para essa pergunta. E qual é a relação entre a pergunta e a pesquisa. E a resposta, e que você estabeleça essa relação. Claro, esse meu lapsus aqui de qual é a pergunta e a pesquisa não foi por acaso, né? Nós temos que pensar que a pergunta é
elemento central para pensar a pesquisa. Então, o que eu estou pesquisando? Por que eu estou pesquisando esse assunto? Como eu estou pesquisando esse assunto? Qual é a relevância do tema que eu estou pesquisando? Então, queria colocar esse assunto aqui, porque me parece que é bem importante que você pense bem. Qual é a minha pergunta de pesquisa? Qual é a resposta que eu vou dar? Ou seja, quando eu dou uma resposta, eu já estou almejando uma meta. Então, significa que eu, de alguma maneira, com a resposta, estou me aproximando de um objetivo. Tá certo? Depois vem outras partes desse. Bem, eu vou editar daqui a pouco isso. Eu vou deixar assim, porque foi um problema. Aparece aqui na minha tela e eu não sei o que gravou. Mas vamos continuar aqui. Ele continua a gravação. Então, temos depois uma outra parte que é a construção da pergunta. Quais são os elementos que constituem a sua pergunta de pesquisa? E então, quando a gente pensa em quais são os elementos da pergunta, a gente tem que começar a analisar o que ou qual é o tipo de pergunta que está sendo colocado na pesquisa. Por que eu estou trabalhando essa pergunta? Qual é o sentido da pergunta para o meu projeto, etc. Eu vou apresentar aqui já um exercício feito um exercício que eu fiz já há um tempo, mas que sem dúvida será útil para entender esse tema de uma forma um pouco mais ampla. Vamos aqui ao que temos. Eu vou compartilhar aqui. Só um minuto. Ajusto. Eu acho que está pequeno, né? Vou aumentar um pouquinho. Isso. Então, eu tenho essa pergunta aqui. Quais mudanças surgem na consciência fonológica de crianças de segundo período de educação infantil durante atividades que envolvem o uso de jogos de memória? Então, veja só. Essa pergunta tem tudo a ver com quais são os elementos que constituem a sua pergunta de pesquisa. Então, se você tem uma pergunta, ela tem uns elementos. Vamos tentar aqui identificar, então. Essa pergunta aqui, ela parte de um elemento. Ela quer saber das mudanças. E das mudanças que surgem em quê? Na consciência fonológica. Agora, na consciência fonológica de que pessoas? De crianças de segundo... que ficou horrível. Crianças de segundo período de educação infantil. Da educação infantil. E aqui continua. Durante atividades educativas que envolvem uso de jogos de memória, de palavra, figura. Onde, ao longo do primeiro ano, do primeiro semestre do ano letivo de uma escola do campo, no DF. Esses são os elementos da sua pergunta. Então, como é que você está pensando esses elementos? E o texto continua, a construção de uma resposta, como explicar o nível técnico. Então, você vai ver o que é o nível técnico, fontes, técnicas de coleta, organização. Isso a gente vai construindo. O que me interessa, por enquanto,
é que você pelo menos consiga construir essa primeira parte. Depois vamos tratar esses outros assuntos que estão aqui. Mas por enquanto você vai trabalhar dessa forma. Em breve eu vou começar a criar grupos aqui e vamos começar a ter algumas articulações para trabalhar o seu esquema paradigmático, tá bom? Então, na quinta eu vou colocar outro vídeo também para explicar um pouco algumas questões sobre o funcionamento dos grupos, vou explicar uma atividade, vou montar essa atividade na plataforma para vocês também se organizar com esses conceitos. Então é isso.